estrangeira tem a necessidade de produzir efeitos aqui em Portugal, haverá necessidade de homologação, de confirmação dessa sentença aqui em Portugal. Nesse vídeo eu vou te mostrar quais sentenças mais comuns que são necessárias passar por esse trâmite. Vem comigo! E a confirmação de uma sentença estrangeira sempre será necessária quando uma decisão ocorrida no exterior tenha que produzir efeitos em Portugal. Trata-se de uma ação judicial especial que tramita perante o Tribunal de Relação com necessidade de advogado para os trâmites dessa decisão. Salientando que todo cidadão português deve manter os atos da sua vida civil atualizados em território português. Então, qualquer situação que ocorra no exterior, no estrangeiro, há necessidade de fazer constar nos documentos portugueses. A situação mais comum, no caso para reconhecimento de sentença estrangeira, é o caso do divórcio. Então, vamos imaginar que o cidadão português tenha casado com uma brasileira no Brasil, ele transcreveu o casamento, posteriormente ele veio a divorciar-se no Brasil, tem sentença de divórcio, ele precisa homologar essa sentença em território português para que apareça no assento de nascimento esse divórcio averbado no seu assento de nascimento. Lembrando que trata-se de um processo judicial e há necessidade de contratação de advogado para esse tipo de situação. Independente de ter sido feito o divórcio por escritura pública, o que é também realizado no Brasil, ou feito por sentença, nos dois casos há necessidade de reconhecimento, de confirmação para produzir efeitos no Brasil. Um outro exemplo, um cidadão português que tenha casado em segundas núpcias no Brasil, por exemplo, e por algum motivo ele não tenha transcrito e nem averbado o divórcio do primeiro casamento. Para, eventualmente, fazer um pedido de nacionalidade por casamento para a segunda esposa, ele vai ter que primeiro, cronologicamente, transcrever o primeiro casamento, homologar o divórcio e só depois transcrever o segundo casamento. Em Portugal, a união estável, chamada de união de fato, há necessidade de reconhecimento da sentença, da decisão da união estável, para que essa união produza efeitos em Portugal. Em Portugal, a união de fato, ela não menciona nada sobre reconhecimento de bens. Por isso, difere do casamento, que o casamento acaba por escolher o regime de bens. Sendo assim, uma união estável, união de fato em Portugal, deverá, de qualquer forma, passar pelo Tribunal de Relação para que ela seja confirmada e surta efeitos em Portugal. Também como exemplo, a possibilidade de pedir a nacionalidade portuguesa por reconhecimento de união estável, união de fato. Nesse caso, naturalmente, haverá necessidade da homologação, do reconhecimento da união desse casal que ocorreu possivelmente no Brasil, como exemplo. No caso de adoção, ou seja, o cidadão português que tenha adotado uma criança em território estrangeiro, como exemplo no Brasil, a sentença de adoção terá que ser reconhecida, confirmada, para que produza efeitos em território português. Inclusive para o pedido de nacionalidade do adotado, para que ele também seja português. Lembrando que, no caso de adoção, a criança deve ter sido adotada na menoridade para produzir efeitos de nacionalidade portuguesa. Nesse vídeo eu te mostrei que sempre há necessidade de manter atualizados os seus dados da sua vida civil em ordem cronológica, atualizado em Portugal. Então, casamentos, divórcios, união estável, adoções, eventualmente o óbito também, deverão estar atualizados em ordem cronológica no seu assento de nascimento. Essas são as sentenças mais comuns
de revisão e reconhecimento para que tenha validade em Portugal. Eu sou Adriana Barreira, advogo em Portugal e no Brasil. Se você ficou com alguma dúvida específica, entre em contato comigo, eu estou nas redes sociais. Curta, compartilha, se inscreva no meu canal. Eu desejo uma breve nacionalidade para você. Até a próxima. Tchau, tchau.